Estamos iniciando a nossa conferência bíblica Decisão. Sejam todos muito bem-vindos. Temos a convicção e a certeza que o Senhor nosso Deus falará profundamente e fortemente aos nossos corações no decorrer desses dias da nossa conferência bíblica Decisão. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e juntos nós vamos ler a poderosa palavra de Deus. O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, o registro é de Lucas, no seu capítulo de número 15, versículo de número 11, a seguir, a tão conhecida parábola do filho pródigo. Nesta oportunidade de abertura da nossa conferência bíblica Decisão, eu quero, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, com a ajuda indispensável do Espírito Santo, deixar ao teu coração uma palavra de Deus. Lucas 15, o seu versículo 1 até o versículo 32, é o capítulo que trata das coisas que se perderam. A ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu, o filho mais moço que se perdeu. Lucas 15 é o capítulo que trata também dos esforços que foram feitos para recuperar os valores perdidos. Lucas 15 também é um capítulo que mostra a alegria em 3 momentos. A alegria da ovelha que foi encontrada, a alegria da dracma que foi encontrada, a alegria do filho que voltou para casa. Este capítulo, ele é um capítulo muito rico no que tange a estas informações tão precisas e contemporâneas, atualíssimas, para a nossa fé, para a nossa vida. No verso 11 até o verso 32 de Lucas capítulo 15, vai discorrer-se então a parábola do filho pródigo. A princípio, o verso 11, 12 e 13 nos traz as seguintes informações. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A partir do versículo de número 13, nós encontramos o tema decisão. Gostaria que você pensasse um pouco comigo como deveria ser a rotina de vida deste filho mais moço ou mais novo dentro da casa do pai. Gostaria que você fizesse algumas perguntas dentro do contexto do ambiente familiar que o filho mais moço residia. Será que este filho mais moço, ele era maltratado pelo pai na casa do pai? Será que este filho mais moço padecia de alguma necessidade na casa do pai? Será que este filho mais moço era menos amado em relação ao filho mais velho na casa do pai?
Será que este filho mais moço sofria ou vivia em cárcere privado na casa do pai? Quando eu penso nessas perguntas, entre outras correlatadas, as respostas que chegam ao meu coração são as mesmas: não, não, não e não. É impossível enxergar que o pai tratava este filho mais moço com um amor diferente em relação ao filho mais velho. É impossível enxergar que o pai tratava este filho mais moço em cárcere privado. É impossível pensar que este pai não alimentava, não sustentava, não supria as necessidades básicas da vida deste filho mais moço, levando em consideração o contexto imediato do capítulo 15, que revela o caráter do pai, as ações do pai, o amor do pai, a casa do pai, os bens do pai. Não conseguimos enxergar este ponto então negativo. Então, o que leva um filho mais moço chegar ao seu pai e pedir a parte da fazenda que lhe é de direito quando o pai partir para a eternidade e o pai em vida lhe concede aquilo que ele teria na morte do pai? E o verso 13 então diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que leva ou o que levou este filho mais moço a agir desta forma, desta maneira? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar que em todo tempo o desejo estava no coração. E quando o desejo está no coração, não vai demorar para tomar a decisão. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que hoje, ora, alimenta o meu, o teu, o nosso coração. Porque aquilo que alimenta o nosso coração também será aquilo que nos impulsionará a tomar as decisões. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que domina ou que toma o nosso coração. Ele premeditou tudo, já estava dentro do coração dele aquilo que ele desejou fazer e como fez, já estava premeditado. A decisão que ele toma é uma decisão que já estava no coração, na mente, nos pensamentos, nos planos dele. Então ele decide sair, ele decide pegar tudo quanto ele tem e partiu. Olha a palavra, partiu para uma terra longínqua. A primeira pergunta a ser feita é: este filho falou com o seu pai? Este filho mais moço falou com o seu pai? Ele falou quando ele precisou pedir a parte da fazenda, mas ele falou com seu pai quando precisou ir para uma terra longínqua? Eu aprendo duas lições numa base única que é oração. Falar com o Pai hoje implica orar.
Nós oramos as duas lições. Primeiro, oramos quando vamos pedir algo que necessitamos. Pai, dá-me a parte da fazenda que me cabe. Oramos quando necessitamos de alguma coisa. Aí oramos, pedimos ao Pai que nos dê aquilo que necessitamos. Mas quando nós recebemos aquilo que nós necessitamos, nós tomamos decisões, e decisões estas tomadas sem orar. O filho mais moço tomou uma decisão de ir para uma terra longínqua, mas ele não falou com o pai, o que implica dizer que ele não orou para sair. Ele não orou para partir para uma terra longínqua, distante. Ele não falou com o pai, ele não orou, ele tomou uma decisão sem falar com o pai. Nesta conferência bíblica, cujo tema central é decisão, nesta primeira conferência, nesse primeiro contato, eu quero, no nome do Senhor Jesus, alvejar o teu coração com esta verdade bíblica. Em o nome do Senhor Jesus, não tome decisão ou decisões sem primeiro orar. O Senhor merece o nosso respeito e também a nossa consideração. A ação de um filho partir, sair da casa do pai para uma terra longínqua sem orar, revela ingratidão. Quando eu preciso, eu falo com o pai. Já que eu tenho, vou embora sem falar com o pai. Isto é ingratidão. Decisões tomadas sem oração revelam ingratidão. Cuidado para não ser ingrato com o Senhor, mesmo diante das suas escolhas, que aparentemente parecem ser as corretas. O pai precisa ser consultado. O pai precisa ser consultado em relação à decisão que vamos tomar. As decisões que tomamos em oração nos conduzirá ao caminho da bênção, da vitória, e não haverá perdas, danos e dores. Mas este filho mais moço, num ato de ingratidão, ele não fala com o pai para sair, ele toma a decisão e partiu para uma terra longínqua. Quando ele partiu para uma terra longínqua, ele começou a sofrer pelo menos 3 quedas. Pelo menos 3 quedas. A primeira queda que ele vai sofrer, confere comigo, no capítulo de número 15, versículo de número 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda. Última fala do verso 13, vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente. Aqui existe uma queda, e o nome da queda é queda moral. Queda moral. Todas as vezes que eu tomo uma decisão de sair da casa do pai para uma terra longínqua, para viver a minha vida fora da bênção, da direção, do conselho, do olhar,
do meu pai eu vou sofrer quedas. E a primeira queda que ele sofreu foi queda moral, vida dissoluta. Quando estamos na casa do Pai, a nossa vida não é dissoluta. Quando estamos na casa do Pai, a nossa vida tem regras, a nossa vida tem doutrinas, porque o Pai disciplina aquele que Ele ama. Por isso que na casa do Pai nós temos 66 livros que é a nossa regra de fé e de vida prática. Aqui está as regras, ou estão as regras da casa do Pai. Na casa do Pai a gente não faz o que quer. Na casa do Pai nós obedecemos às suas regras. Fora da casa do Pai, vida dissoluta, porque não vive debaixo do olhar do Pai, da direção do Pai, das regras do Pai, das disciplinas do Pai. Tem gente que quer viver liberdade, toma decisão para viver liberdade e se torna escravo da decisão que tomou. Sofre uma queda moral e moralmente aquela pessoa não é mais a mesma. A sua maneira de se vestir não é mais a mesma. A sua maneira de tratar o próximo não é mais a mesma. A sua linguagem, o seu linguajar não é mais o mesmo ou a mesma. Até mesmo o seu perfil, a sua estética muda e é perceptível quanto que mudou, porque ele ou ela não é mais o mesmo ou a mesma, porque sofrera a queda moral. O caráter foi atingido, perdeu então a caricatura ou caráter de um verdadeiro cristão. A segunda queda que ele vai sofrer está no versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, queda financeira. Queda financeira. Enquanto eu estou na casa do Pai, o Pai supre e cuida das minhas necessidades. Enquanto eu estou na casa do Pai, há fartura na mesa. Enquanto eu estou na casa do Pai, há prosperidade. A prosperidade na casa do Pai não é a teologia da prosperidade. A prosperidade na casa do Pai é ter vida, é ter alegria, é ter o Pai, é ter saúde, é ter o pão de cada dia na mesa, é ter os cuidados do Pai, o amparo do Pai, é ouvir a voz do Pai, é viver um dia após o outro debaixo dos cuidados do Pai. Estar na casa do Pai nos faz ser prósperos e abençoados, porque as bênçãos do Pai nos enriquece e não acrescenta dores. Mas quando a decisão é sair da casa do Pai para uma terra longínqua, para sofrer a queda moral, vida dissoluta, vamos sofrer a queda financeira e perderemos tudo quanto tínhamos, porque na terra longínqua nós vamos viver vida de devassidão. Vocês lembram do texto de Lucas 10, do verso 30? O verso de número 30 de Lucas 10 diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. A decisão deste homem é: vou sair de Jerusalém, vou descer para Jericó.
É claro, não queremos forçar o texto a dizer o que não está dizendo. Existe uma lógica histórica e cultural para sair de Jerusalém e ir a Jericó. Jericó era uma cidade comercial, saía-se de Jerusalém, lugar alto, descia-se a Jericó, lugar baixo, para comprar e subia para poder vender, não só em Jerusalém, como em qualquer outro lugar. Mas no sentido tipológico e espiritual da palavra, Jerusalém representa a casa do Pai, Jericó representa o mundo. Tem muita gente descendo da casa do Pai para o mundo e caindo nas mãos dos salteadores, que é uma tipologia dos demônios que saqueiam, que bate, que espanca, que fere, que machuca e deixa quase que a morte à beira do caminho. Assim é aquele que toma a decisão de sair da casa do Pai. Queda moral, queda financeira, vida totalmente destruída. Cuidado com as suas decisões. Estar na casa do Pai é o melhor lugar. Temos que permanecer na casa do Pai. Aceite as doutrinas da casa do Pai, as orientações da casa do Pai, porque o Pai sabe o que é melhor para mim e para você. A nossa estrutura é conhecida pelo Pai, então não saia da casa do Pai. A terceira queda que ele sofreu foi a queda espiritual, verso 15. Verso 15 diz: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, a apacentar porcos. O verso 16 diz: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha o resultado de uma decisão: queda moral, queda financeira, e agora a queda é espiritual. Ele já está apacentando porcos, e apacentar porcos, numa figura de linguagem bíblica, é nada mais nada menos do que estar envolvido no ápice da impureza, da imundícia, daquilo que o Pai reprova, que Deus não aceita. É a queda espiritual, é voltar à lama, voltar ao pecado, é se envolver com coisas que não agradam ao Senhor, é ter a mente atingida, o caráter ferido, o coração mudado e se tornar novamente escravo do pecado. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Pedro usa uma palavra muito forte. Ele chega a dizer que essas ações são comparadas à natureza do cachorro e à natureza do porco. Ele diz que aqueles que assim o procedem é como um cão que volta ao seu vômito, natureza de cachorro, e como a porca que volta à sua lama, natureza de porco. Olha só, nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa natureza é de ovelha. Nós somos filhos, estamos na casa do Pai. Cristo é o nosso bom pastor. Você não pode tomar uma decisão de sair da casa do Pai, de ir para uma terra longínqua, de viver vida dissoluta, de gastar tudo quanto um dia Deus deu a você, investiu poderosamente na sua vida, e aí cair numa desgraça espiritual e se tornar refém dos pecados de outrora. Permaneçamos na casa do Pai. Ele saiu, ele tomou a decisão de sair, e esta decisão lhe custou muito caro. Esta decisão lhe faz sofrer. Do versículo 13 ao versículo 16, ele sofre as 3 quedas. Esta conferência, decisão, nós vamos tratar desses assuntos, entre outros, que são de suma importância no contexto doutrinário, bíblico e teológico para a nossa fé. Que o nosso bom Deus te abençoe e te fortaleça. Voltamos na parte 2 desta mensagem e vamos continuar tratando desse texto a respeito desta decisão. Graça e paz.